Muitos sobreviventes me relatam, se não todos, que eles não têm apoio da família. E por que isso acontece? Primeiro, porque o abusador, a abusadora, fez toda uma campanha de difamação, inclusive com a família. Indispôs a pessoa com a família e vice-versa. Então, a família não entende muito bem ou não entende nada do que está realmente acontecendo. E claro que o abusador, a abusadora, se apresenta como o bonzinho, a boazinha, o perfeito, a perfeita. E muitas vezes se mostra como vítima e pinta a sua verdadeira vítima de abusador, abusadora. E assim, a vítima, a verdadeira vítima, não tem a quem recorrer. E muitas vezes, os pais, por exemplo, vão conversar com o abusador, dizendo que estão solidários, que querem ajudar na reconciliação. Prato cheio para o abusador, abusadora, continuar o seu abuso, agora até com o apoio dos pais. E também, muitas vezes, os pastores, né, os líderes religiosos, fazem o mesmo papel. Conversam com a vítima, principalmente com as mulheres. Olha, o casamento é sagrado, você tem que se sacrificar por amor. Sem saber o tamanho deste sacrifício. E o tamanho desse sacrifício, meus caros pastores, líderes religiosos, é a destruição da vítima. Porque neste relacionamento não existe amor. Ou se existe, só por parte da vítima. Do abusador, da abusadora, não. Então, que casamento é esse? Unilateral. Em que só existe abuso de um lado e entrega, dedicação do outro. Não tem como dar certo. O final é a destruição da vítima. Então, recomendo, instruam-se, pais, familiares, líderes religiosos, instruam-se sobre este tipo específico de abuso. E a primeira condição para ajudar a verdadeira vítima é acreditar nela. Acredite no que ela está dizendo, apesar do abusador, da abusadora se apresentar totalmente contrário. Ele vai fazer isso, ela vai fazer isso, exatamente para enganar você também. Então não se deixe enganar por estas criaturas. Acredite na vítima. Incondicionalmente. Dê-lhe apoio. Se for uma mulher com filhos, por exemplo, ajude financeiramente. Porque o abusador, nesses casos, abusa também com a parte financeira, tirando todo o apoio. Ou você se submete a mim, ou então os nossos filhos vão morrer de fome, por exemplo. Faz isso sim, porque para o abusador pouco importam os filhos. Essa criatura não ama ninguém, nem os filhos. Então vai usar os filhos para perpetuar
o abuso, o prazer que essas criaturas têm é ter poder sobre a vida dos outros. E assim, indiretamente, tem poder sobre você também, percebe? Porque te enrolou na sua rede de mentiras. Então, informe-se, dê total apoio à vítima, à verdadeira vítima. Acredite nela. E sem precisar de provas. Porque muitas vezes os pais e os líderes religiosos querem provas. Como que você vai conseguir provas com uma pessoa totalmente manipuladora, mentirosa, que encobre todos os seus atos? É quase impossível, percebe? Ajude a vítima com um plano de segurança. Ajude-a, esteja totalmente do seu lado. E no caso de um processo, por exemplo, seja testemunha da sua filha, do seu filho. Jamais permitindo que o abusador continue os seus abusos até na corte, porque isso eu canso de ver. Os abusadores ganhando, por exemplo, a guarda da criança. Muitas vezes são pedófilos e ganham. E usam aquela história da alienação parental. E a mãe, isso em geral acontece assim, a mãe desesperada, sabendo que está entregando o filho nas mãos de um abusador, de uma abusadora. O pai também, né? Sabendo que tem que deixar o filho ou a filha nas mãos de uma abusadora. Então, eu incluo juízes nessa necessidade de se informarem para julgarem corretamente estes casos. Nós não temos na nossa jurisdição caso de quer dizer, essa figura jurídica do psicopata, da psicopata. Então, os advogados, em geral, se esforçam tremendamente para mostrar os abusos. E, como eu disse, o abusador é tão esperto, tão traiçoeiro, que apaga as provas. E vira toda a história do avesso. E é capaz de provar, como eu disse, que a vítima que é a culpada. Então, este é um alerta importantíssimo. Eu já fiz vídeos sobre esse assunto e, mais uma vez, eu estou dando esse alerta aqui. Acreditem na vítima. Ele tem todo o suporte que a vítima precisa.